Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bidu para mais uma aula de Sociologia para você que está aí se preparando, estudando para o seu concurso, para o Enem, para o vestibular, para passar de ano, para aquilo que é o seu desejo, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a aula sobre cultura. Essa é a segunda aula que envolve os temas relacionados à ideia de cultura, trabalhando ali um pouquinho com antropologia. Hoje a aula é diversidade cultural, etnocentrismo e relativismo. Ou seja, a gente vai trabalhar dois conceitos importantes que envolvem o conceito macro, que é a ideia de cultura, e aí só vamos começar aqui com algumas indicações. Para você que está a fim de aprofundar um pouco mais esses dois temas, vou deixar aqui 4 obras para você buscar, pesquisar, talvez até então fazer a leitura. O primeiro é A Viagem de Tell. A Viagem de Tell é um romance sobre religiões, vai te ajudar a pensar a diversidade religiosa, a diversidade cultural a partir do olhar do personagem Tell. Aqui eu tenho uma obra importantíssima, que é o Armas de Hermes e Aço, tá? Um clássico aí das ciências humanas, de uma espécie de biologia evolutiva e tal. Você que assistiu aquele filme Capitão Fantástico, talvez viu esse livro na mão de um dos filhos do Capitão Fantástico. Uma ótima obra. Para vocês que conhecem, aquela coleção Primeiros Passos, tem o que é etnocentrismo, tá? Talvez você encontra o que é etnocentrismo do Primeiros Passos em PDF para fazer a leitura. É uma leitura tranquila, um livrinho de, 40 páginas que vai te ajudar muito. E também, mais ou menos nessa pegada, Cultura, Etnocentrismo e Relativismo Cultural, também uma obra curta de leitura rápida, que vai te ajudar muito a aprofundar o seu conhecimento sobre os temas que a gente está trabalhando hoje aqui na aula, beleza? Quero lembrar com vocês a própria ideia de cultura para que a gente possa avançar. Vamos lembrar o seguinte, gente, olha aqui o conceito. Cultura é um conjunto complexo que inclui conhecimento, crença, arte, leis, costumes e várias outras aptidões humanas. Lembra, cultura forma aquela ideia do indivíduo social. Lembra que nós somos um indivíduo biológico, mas, cultura, cultivar. Ao longo da nossa formação, nós somos um indivíduo social-cultural. Nós vamos sendo cultivados pelos nossos pares, pelas influências que nós recebemos e também as influências que nós devolvemos para a sociedade, por uma série de elementos que formam aquilo que a gente chama, de macrocultura. Tudo bem? E aí é muito importante você ter na cabeça que vários elementos fazem parte daquilo que a gente chama de identidade cultural. Coloquei algumas aqui, língua, vestuário, gastronomia, aquilo que eu como tem muito a ver com a minha cultura, beleza? Usos, costumes, a ideia de história, patrimônio, todos esses conceitos que estão aparecendo aqui para você, eles vão ser trabalhados com nós ao longo dessas aulas. A gente tem mais aulas que a gente vai abordar a ideia de cultura ainda. E esses temas, eles são importantes para que você compreenda o conceito de cultura como um todo. Tudo bem? Tranquilos? E aí, hoje, a gente está pensando a ideia de diversidade cultural. Ué, Bidu, mas não era relativismo e não era etnocentrismo? Sim, mas eu só consigo pensar o etnocentrismo e o relativismo se eu tiver na minha cabeça a ideia de diversidade cultural. Para nós, hoje, esse parece ser um tema batido. É um tema assim, Bidu, todo mundo sabe que tem diversidade cultural. Mas lembra, principalmente ali no final do século XIX, início do século XX, você tem vários exemplos das ciências humanas, inclusive, em que a ideia de diversidade cultural não era uma coisa presente. Beleza? Existia muito mais a ideia de uma cultura única, que eu posso dizer que é a cultura europeia, que se dizia melhor que as outras, prevalecendo assim a sua visão cultural sobre a visão cultural de outros. Daqui a pouco a gente vai chamar isso de etnocentrismo. Mas foi a partir das contribuições da antropologia ali que você vai ter a criação de uma noção de diversidade cultural. E, Bidu, o que é diversidade cultural? Diversidade cultural é o conjunto de diferenças vividas por populações diversas em vários cantos. Podem ser do planeta, de um mesmo continente, de um mesmo país, de uma mesma cidade e até mesmo de um mesmo bairro. Eu posso dizer que as pessoas que moram no mesmo bairro que eu, elas têm culturas que nos unem, mas também várias variações culturais que nos separam. A todo esse processo eu vou chamar de
diversidade cultural, ou seja, crenças, características, costumes sociais completamente diferentes entre os grupos sociais, culturais mais diversos que podem existir no planeta. Tudo bem? Tranquilo o conceito de diversidade cultural para você? Então vamos caminhar e vamos pensar a ideia de etnocentrismo e relativismo cultural. E aí eu quero que você observe bem essa charge que eu coloquei aí, daqui a pouco tem mais uma. Você tem, ó, do lado esquerdo, do lado direito, dois indivíduos e eles estão mostrando a sua representação de certo ou errado. Essa é uma charge do Carlos Ruas, autor que eu gosto muito. Um sábado qualquer aí, ó, fica o abraço. E aí você tem o outro julgando. Olha, os seus conceitos são estranhos. O que a gente pode pensar aqui? Que existe ali uma diversidade cultural de representação, talvez religiosa. O personagem da esquerda, ele representa de uma forma, o personagem da direita representa de outro. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, a ideia de diversidade. Segundo, como que eu posso observar essa diversidade? Eu posso olhar e posso dar uma ideia de estranheza e julgar de maneira negativa a cultura daquele outro? Posso. Isso eu vou chamar de etnocentrismo. Eu posso observar e talvez tentar entender esse outro? Posso. Isso eu vou chamar de relativismo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Ó, aqui eu tenho uma representação. Eu tenho, talvez aqui, um português e um indígena brasileiro. No momento ali da chegada, tá? 1500, toda aquela palhaçadinha ali que você sabe que rolar. E aí eu tenho aqui, ó, os portugueses julgando os indígenas e os indígenas julgando os portugueses. Na verdade, eles estão estranhando a maneira com que o outro está vestido ou não vestido. Eu posso dizer que esse estranhamento também faz parte de um outro conceito, que é o conceito, gente, de identidade. O conceito de identidade está aqui no cantinho embaixo para você. Ele vai ser um conceito em que, ao longo da minha formação cultural, social, eu vou tendo particularidades que se repetem em outros indivíduos e eu posso ter, então, uma identidade cultural com esses indivíduos. Por exemplo, vários dos meus amigos, a galera que gosta de rock e tudo mais, gostam de vestir roupa preta. Ó, isso formou com eles, nesse exemplo bobo até, a ideia de identidade. Eu posso dizer que a língua também forma isso, né? Nós brasileiros falamos o nosso português. Posso dizer que os sotaques regionais criam outros tipos de identidade. Então, para tentar entender aí, identidade é aquilo que nos unifica, tá? Nessa visão. E quando eu olho o outro e o outro não é semelhante a mim, parecido comigo, eu posso, inclusive, julgá-lo ou eu posso tentar compreendê-lo. Ou seja, etnocentrismo, relativismo. Vamos entendendo aí, gente. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, etnocentrismo. Bidu, etnocentrismo é um conceito que cabe para vários tipos de preconceitos? Sim, vamos buscar entender aqui, ó. A palavra etnocentrismo designa uma forma de enxergar uma outra etnia com base na minha etnia, na etnia própria. Beleza? É como se eu fosse... Ah, isso quer dizer então, peraí, que todos nós temos comportamentos etnocentristas? Temos. Beleza? Temos. Todas as vezes que eu olho a cultura do outro, julgo a cultura do outro como algo negativo, algo exótico, estranho, e eu tento, inclusive, impor a minha cultura sobre a cultura dele, julgando a cultura dele a partir do meu olhar, eu estou sendo etnocêntrico. Beleza? Eu estou qualificando a cultura dos outros. Eu estou quantificando a cultura do outro. Etnocentrismo sempre vai ter essa noção de qualidade e quantidade. Ou seja, eu vou considerar uma cultura melhor e superior à outra. Tudo bem? Eu vou ser superior aos demais aspectos culturais, religiosos e étnico-raciais daqueles que eu estou observando. Eu posso dizer, então, Bidu, que a colonização da América foi uma colonização etnocêntrica? Sim. A ocupação da África? Sim. A maneira com que nós observamos povos orientais, povos do Oriente Médio? Sim. Tá? Se você quiser, inclusive, dar uma melhorada nisso, dá uma lida no texto sobre o orientalismo de um cara chamado Edward Said. Vai ajudar você a entender que o Ocidente ele tem visões pré-prontas,
pré-estabelecidas, às vezes preconceituosas, sobre o Oriente. Ou seja, esse tal de orientalismo orienta o nosso olhar sobre o outro e já é um olhar com julgamento, beleza? Por isso, etnocêntrico. O etnocentrismo, ele é uma visão de mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo. E todos os outros grupos são pensados e sentidos a partir dos nossos valores. De novo, ó, a palavra etnocentrismo, o conceito, está muito ligado à ideia de julgar o outro, tá? Essa é uma maneira de você estar observando tudo mais. Ó, etnocentrismo é a rejeição da cultura do diferente. É quando eu quero estabelecer uma cultura padrão. Etnocentrismo está muito ligado, por exemplo, à ideia de xenofobia. Está ligado à ideia de intolerância religiosa. Está ligado à ideia de racismo, de preconceito. Ó, várias coisas, vários outros conceitos estão ligados a esse conceito aí da cultura. Tudo bem? O ponto fundamental, então, para entender etnocentrismo, a referência não é a humanidade, é o grupo. Eu olho o meu grupo e julgo, observo o outro grupo a partir da minha formatação, da minha formação cultural. Tranquilo isso, gente? Tranquilo o conceito de etnocentrismo? Importantíssimo, viu? Cai muito, é muito cobrado e é cobrado de maneiras diversas aí nas provas de vestibulares e principalmente do Enem, tá? Relativismo cultural. Enquanto no etnocentrismo eu julgo e dou valor, no relativismo eu tento compreender e não dar esse valor. Beleza? Percebe aí comigo, por favor, que relativismo é quase o oposto, de etnocentrismo. Tudo bem? Relativismo cultural, então, ó, visando combater o pensamento etnocêntrico, o relativismo surgiu como um conceito antropológico que mostra e defende a diversidade cultural no mundo. Beleza? A ideia surgiu do Franz Boas, tá? Que combatia uma visão de supremacia cultural, e a cultura ela é vista na visão relativista como algo diverso, algo que deve ser respeitado, e lógico, essa cultura ela é diversa por conta do processo histórico, por conta do meio em que eu vivo, ou seja, aspectos geográficos, né? O clima, o relevo influenciam na minha cultura e todas as outras influências. Bidu, ajuda a entender. Eu entender, por exemplo, que a gastronomia brasileira ela é muito diferente da gastronomia indiana, porque todo um processo influencia nessas diferenças. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, o relativismo cultural sugere conformar e não confrontar as diferenças culturais. Ou seja, eu vou buscar entender o aspecto cultural do outro, beleza? O aspecto cultural do outro e vou tentar encaixar esse outro no ambiente social, cultural em que ele está vivendo. E aí eu vou tentar observar e entender as suas manifestações culturais. Atenção, gente, eu não vou julgá-lo, tá bom? Eu não vou julgá-lo. Porém, no convívio com uma cultura diferente, vem a flexibilidade de aceitar com a imposição de alguns limites, vamos falar disso daqui a pouquinho, sem abrir mão de seus costumes, dando espaço para o outro, beleza? Eu dou espaço para o outro para que eu possa compreendê-lo enquanto ser social de uma determinada sociedade, de um grupo, de um tempo histórico, beleza? É muito importante isso para que você veja aqui, ó. Como é que fica, Bidu, o etnocentrismo versus o relativismo? Primeiro, gente, o etnocentrismo ele é analisado hoje pelas ciências humanas como algo negativo, tudo bem? Se eu for fazer uma visão crítica da ocupação da América, do nazismo, do apartheid, da segregação racial nos Estados Unidos, da perseguição aos negros no Brasil, se eu for olhar todas esses fatores históricos que têm ligação com o etnocentrismo, eu vou ver como que ele é negativo. Beleza? E o relativismo? Ó, ao contrário do relativismo, do etnocentrismo, que julga a partir de um modelo próprio, o relativismo,
ele está encarando a diversidade sem impor valores e normas. Mas atenção, sem impor valores e normas, desde que isso não afete aqui, ó, os chamados direitos humanos. Lembra que aqui, ó, eu falei da ideia de impor alguns limites a esse relativismo? Como assim, Bidu? Ó, vamos ter um exemplo aqui. Vamos supor que um determinado povo tem um costume em que as crianças, no processo de amadurecimento, se tornarem adultas, elas têm que ser extremamente agredidas, tá? Não vou entrar no mérito nenhum aqui, vou fazer um bem generalizado mesmo para vocês. E essa criança, então, ela é agredida para que ela possa se mostrar adulta, madura. Hoje, os direitos humanos, eles vão olhar isso e vão dizer, olha, isso é agressão. Isso é um desrespeito ao direito dessa criança enquanto humana. Ou seja, talvez nesse ponto a ideia de relativizar o aspecto cultural vai ser confrontado com acordos, regras contemporâneos que vão problematizar se aquilo deve ou não continuar sendo executado enquanto manifestação cultural. Então, pessoal, tenha na cabeça que o relativismo, sim, ele vai buscar compreender, observar o sujeito histórico, o sujeito cultural no seu tempo, no seu espaço, no seu grupo. Mas isso não quer dizer que ele vai concordar com exageros que podem, por exemplo, ferir os direitos humanos do indivíduo. Tudo bem? Pessoal, esses são dois conceitos importantíssimos que você sempre vai estar vendo eles em provas. É importante você estudar, revisar esses dois conceitos. Vamos sempre lembrar que etnocentrismo é aquela ação em que eu julgo a cultura do outro. Relativismo é aquela ação em que eu compreendo a cultura, a diversidade cultural. Tudo bem? Etnocentrismo não tem muito de diversidade. É mais a ideia de imposição. Relativismo aceita muito mais a ideia da diversidade cultural e da variação cultural. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem aqui no Instagram, @professor_Bidu. Continue estudando, continue com seu foco nos estudos. Até a próxima aula. A gente vai ter mais algumas aulas ainda debatendo os conceitos relacionados à cultura, à antropologia. Até a próxima aula. Um abraço. Valeu!